a nossa, a nossa aula de proteção de rede de distribuição, conhecendo alguns equipamentos aqui na nossa aula que são utilizados para fazer a proteção dessa nossa rede de distribuição. Quando a gente fala de equipamentos de proteção, eles são distribuídos em N configurações que estão diretamente ligadas aos níveis de tensão, frequência, tá? Que essa nossa rede tem. Portanto, eles estão bem definidos, eles estão bem projetados e definidos para atuarem nos parâmetros corretos que essa nossa rede de distribuição nós temos. Na aula passada a gente conseguiu apresentar de maneira sucinta também, tá? Como acontece todo um esquema de seletividade, de coordenação dessas nossas proteções, tá? Essas nossas proteções e toda uma filosofia que é empregada na nossa rede de distribuição. Correto, senhores? Então, o que é que nós vamos fazer a partir de hoje? Nós vamos conhecer alguns equipamentos de proteção que são adicionados, que são alocados na rede para que a gente possa atender a todas aquelas especificações e normativas que a concessionária ela é obrigada a atender para fazer com que a rede seja segura tanto para quem utiliza dela, tanto quanto para quem trabalha na nossa rede. Certo, senhores? Então seguimos aqui a nossa aula. O primeiro equipamento que nós vamos conhecer aqui vai ser a nossa chave fusível, tá? A nossa chave fusível é muito comum chamarem de canela, né? Algumas pessoas, quem não conhecem o nome dela, técnico dela, né? Chama de canela. Então, essa canela, que muita gente chama, agora nós vamos chamar de chave fusível. Portanto, a partir de agora, não tem como a gente chamar de canela. Tudo para nós aqui será a nossa chave fusível, tá ok? Então, chave fusível é um equipamento de proteção da rede de distribuição, tá ok? Bom, a chave fusível ela está normatizada pela norma 8424, tá ok? E eu só posso utilizar chave fusível até uma tensão de 38 kV, tá? Então nós temos dois tamanhos diferentes para essas nossas chaves fusíveis. Nós temos a chave fusível de 13.8, nós temos a chave fusível de 34 kV. Diferença delas, eu vou mostrar quando a gente tiver a nossa prática, tamanhos e também o nosso elo fusível que nós temos nesse equipamento. Mas a tensão máxima que ela suporta é até 34 kV. Passou disso, eu não posso aplicar mais a minha chave fusível, tá ok? A base dela nós temos de 100 A, de 200 A, tá? Configuração dela de 100 A e 200 A. Aí nós temos alguns tipos, tá? Tipo A, tipo B e tipo C, tá? O tipo A, tipo B e tipo C são tipos dessas nossas chaves. A gente vai ter um pouco laranjada, um cinza, um marrom, algumas cores que nós temos aqui. E o porta-fusível, que é um componente dessa chave fusível, nós temos alguns critérios, tá? De corrente, sempre de corrente, tá ok? 50 A a 1,25 A, ele vai ser laranjado, tá? Esse cartucho aqui, ó, tá? Porta-fusível. De 100 a 2K, vermelho. Esse, como é o nosso cinza aqui, ó, nós temos entre 100 ou 200 até 10.000 A,
tá? Então a cor desses nossos equipamentos, dessa nossa chave fusível, ele tá de acordo aqui com as nossas cores padronizadas pela 8124, tá ok? Então, essas cores é que elas vão determinar quais são os níveis de corrente que essa chave fusível ela vai suportar, certinho? Então vamos gravar aí, ó. Tensão, ela vai suportar até 38 kV, tá? Até 38 kV. E os portas fusíveis, para nós, eu tenho N cores aqui para trabalhar. N igual a 4, na verdade, né? Tenho 4 cores para trabalhar. Portanto, cada cor é especificamente para um determinado nível de corrente, tá ok? Por que corrente, senhores? Porque a proteção ela vai atuar dependendo da corrente do circuito. É a corrente que dita qual é a minha proteção a ser utilizada, tá ok? Então o equipamento ele suporta um valor de corrente, então a proteção ele vai estar em cima do valor dessa corrente suportável para esse nosso equipamento, certo? Vamos lá, conhecendo um pouco mais sobre a nossa chave fusível, tá? Ó, ele é um dispositivo mais empregado nas saídas do ramal devido ao quê? Ao seu baixo custo. O custo de uma chave fusível, de um reparo de uma chave fusível, é bem inferior ao do que outro equipamento que eu possa colocar como proteção nessa nossa redistribuição, tá? O porta fusível deve ser compatível com a base e com o elo fusível. Então, ó, o porta fusível, que é isso daqui, ó, que é esse cara aqui, ó, que é isso, ele tem que estar de acordo com a chave. Porque, ó, se eu tiver com uma chave de 13, eu não vou conseguir colocar um porta fusível de 34. E se eu tiver um porta fusível de 34, eu não vou conseguir colocar, que eu falo encaixar, engatar ele aqui, fazer o engate dele na chave de 13.8. Eu não consigo. Então cada porta fusível, cada cartucho desse, ele deve ser colocado corretamente. Na verdade, só pode ser colocado, só conecta na nossa chave fusível correta. Caso contrário, se eu quiser trocar, eu não consigo. Correto? Bom, os portas fusíveis devem ter capacidade de interrupção superior à máxima corrente de curto-circuito disponível no ponto da instalação. Ou seja, o porta fusível ele tem que suportar uma corrente maior. Ou seja, em outras palavras, ele não pode derreter antes do nosso elo. Eu tenho primeiro que romper o elo para depois danificar o meu porta fusível. Tá? Quando usado com lâminas desligadoras, as chaves fusíveis podem suportar até 300 amperes, mas só quando utiliza lâmina desligadora. Na maioria das vezes nós utilizamos aqui, ó, elo fusível, tá ok? A maioria das nossas chaves da redistribuição, ela é do nosso elo fusível, certo? Então aqui nós temos algumas características dessa nossa chave fusível. Ela tem baixo custo, ela tem que ser colocada correta de acordo com a chave que nós temos, o nosso porta fusível.
Esse porta-fusível, esse cartucho aí, ele tem que suportar a mais do que a corrente de curto-circuito, tá ok? E quando são utilizados com lâminas, tá? Aí nós temos a utilização de até uma corrente de 300 amperes. Vamos pegar aqui esse nosso cara, tá? O porta-fusível, ele tá bem aqui, ó. Começa daqui, ó. Então aqui eu tenho parafuso, cabeça quadrada, tá? Parafuso de cabeça quadrada. Aqui eu tenho a ferragem, que a gente já aprendeu, tá? Lá na aula de ferragem. E aqui, ó, a nossa cruzeta, tá? Então, a chave fusível, ela está alocada junto com a nossa cruzeta. Eu tenho que ter cruzeta para me colocar a minha chave fusível, certinho? Então vamos lá verificar alguns pontos que nós temos aqui da nossa estrutura desse nossa chave fusível. Então seguimos aí, tá? Bom, o primeiro, como eu falei para vocês aqui, ó, ele é colocado fixado na nossa cruzeta, tá? Então eu tenho que ter cruzeta para colocar a minha chave fusível. Só que ela não vai ser colocada direto na cruzeta. Eu tenho que ter o que, ó? O suporte de fixação, que é uma ferragem L, qual eu vou fixar a minha chave fusível. No entanto, a partir daí, ó, desse ponto de conexão, de fixação dessa nossa chave fusível, nós temos os terminais, ou seja, cada ponto que nós temos aqui dessa nossa chave fusível. A partir daqui em diante é uma chave fusível, correto? Então aqui nós temos, ó, o terminal da fonte, que a gente poderia simplesmente chamar de terminal de entrada de rede, tá? Terminal de entrada. E aqui, ó, o terminal de carga, aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, o terminal de carga, poderemos ser a saída, tá? Então a rede ela entra aqui e o cabo que sai vai para a carga é a saída dessa nossa chave religadora. Eu não posso colocar o inverso. Se eu fizer o inverso, eu estou adotando erro com a normativa, tá ok? Então eu tenho que colocar dessa maneira. Lá em cima a entrada, embaixo as nossas cargas dessas nossas saídas de carga, certo? Então aqui nós temos mais alguns componentes, tá? Essa mola de compressão, tá? Mola de pressão. Essa mola, tá? Ela faz com que esse cartucho aqui, tá? Essa mola aqui, ela faz com que esse cartucho ele não desça, ele não solte, tá ok? Ele não consiga sair. Então essa mola, ela pressiona esse cartucho, tá ok? Essa mola, por isso que ele fica fixo aqui, devido a essa mola de pressão. Aí eu tenho, ó, o contato superior dessa nossa chave fusível, tá? É esse contato aqui, ó, que vai fechar contato, o próprio nome já diz, né? Para fazer a condução dessa nossa corrente que está circulando por aqui, tá ok? Que está circulando por aqui. Aí eu tenho, ó, os ganchos, que são ferramenta para abertura da chave. Alguns eu posso ter, tá? Esse gancho ele vai ficar bem aqui, ó, qual eu tenho que colocar aqui. Eu tenho o olhar de manobra, que é essa circunferência bem aqui, aonde eu vou colocar a ponta da minha chave, da minha vara de manobra, para que eu possa fazer a abertura da chave, tá ok?
Então eu vou aquela vara de manobra que os eletricistas técnicos usam, ela vai ser conectada bem aqui. Aí sempre tem aquela pergunta, mas professor, é fácil fazer a colocação dela bem aí? Precisa ter experiência, né? Tudo na vida tem que ter treino. Então é treinar, treinar, treinar para que consiga utilizar. Aí nosso poste, por exemplo, ele vai ter 12, né? Então provavelmente essas chaves elas vão estar em torno de 10 metros de altura, mais ou menos, tá? Então eu tenho um furo, essa circunferência aí, de no máximo 3 centímetros, qual eu tenho que colocar a ponta da minha vara de manobra, tá? Aqui nesse olhal, tá? E aqui eu tenho porta fusível, tá? O porta fusível é toda essa estrutura bem aqui, ó, tá? Toda essa estrutura. Isso que eu marquei aqui, ele é isolante. A parte que tem condução é a parte aqui, ó, de cima, e a parte aqui embaixo. Todo esse material aqui, ele não é condutor, tá ok? De tal maneira que ele isola o equipamento que é chamado, na verdade, de elo fusível, que fica dentro dessa estrutura, certinho? Então, e ele é chamado aqui de porta fusível. Então nós temos o total de uma chave fusível, com terminal de entrada, com terminal de carga, mola de compressão, contato superior, o nosso olhar de manobra, o porta fusível e, por fim, a articulação, que é que faz com que essa chave consiga descer, tá? Ou seja, para fazer manutenção, ou seja, quando acontecer um curto-circuito, ou seja, um distúrbio permanente ou transitório na nossa rede, acima, superior à nossa corrente de curto-circuito, qual nós vimos já que a proteção deve atuar, e assim ele abre, ele rompe, ele desce, tá ok? Se ele descer por um curto-circuito, não adianta eu ir lá bater a chave, que essa chave não vai fixar mais, tá ok? A estrutura de proteção atuou. E o que é que tem dentro desses nossos porta-fusível? Nós temos o componente que nós chamamos de elo fusível, tá? O elo fusível é o responsável, o elo fusível é o cara responsável para fazer a abertura desse nosso equipamento, tá ok? A proteção da nossa rede, tá? Ó, o elo fusível, ele está definido pela normativa 5359. Professor, eu preciso gravar essa normativa? Não. Eu só preciso saber que dentro da minha chave fusível eu tenho um componente que é chamado elo fusível, tá ok? Os elos fusíveis de distribuição, ele tem especificação, tá? Ele tem um comprimento da cordoalha de 500 milímetros, tá? Que é esse comprimento dela, tá? Tem N tipos e eles podem ser de surtos altos, rápidos ou lentos, tá ok? Quando eu tenho uma rede muito sensível, tá? Quando eu tenho uma rede muito sensível, eu preciso ter uma proteção rápida, tá? Então eu adoto minha rede, qualquer surto, pequenos surtos, rápidos surtos, ele abre. Então ele é mais sensível dos próprios equipamentos, tá? Eu posso ter um surto lentos, eu posso ter um surto alto. Então cada elo fusível ele está determinado
por esses tipos de surto. E onde é que eu encontro isso? No próprio componente. Na aula prática eu vou levar para vocês e eu vou mostrar aonde é que está esse H, esse K, esse T. Mas é bem aqui na ponta. Se não for na ponta, é nessa estrutura aqui que protege o sistema de proteção, tá? Componente de proteção. Ele é feito, na verdade, ele tem esse formato, tá? Aqui é colocado dentro daquele nosso cartucho lá, que a gente chama de porta-fusível, tá? Então, ele é dessa maneira. Dentro dessa parte bem aqui, ó, tá? Nós temos essa estrutura bem aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí que é apenas um ferrinho de alumínio, tá? Nós temos essa estrutura bem aqui. Então, quando acontece o rompimento do nosso elo fusível, o que rompe é esse cara bem aqui, ó. Aqui acontece uma ruptura. Ruptura, eu consigo fazer o desarme dessa nossa chave fusível, de tal maneira que ele não consegue mais armar. Apenas quando eu consigo trocar aquele nosso elo fusível. No entanto, não é novidade, nem para mim, nem para vocês, tá? Que muitas das vezes esse nosso elo fusível, essa nossa chave porta fusível, que é uma proteção da nossa rede, ele é manuseado de maneira errônea. Como assim? Às vezes o elo rompe e o pessoal não quer esperar a concessionária aí fazer a troca. O que eles fazem, eles pegam o arame e amarram o cartucho, né? O porta fusível na estrutura da chave fusível, né? De tal maneira, ó, qual é o comprimento do cabo de proteção que eu tenho? Ó? Apenas esse cabo aqui, ó, de alumínio. Apenas, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Apenas isso. Quando a gente pega uma estrutura maior e coloca lá e amarra, ou simplesmente pega um ferro e coloco lá, o que é que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o valor de suporte, o valor que a chave fusível, valor da corrente de curto-circuito que a chave fusível suporta, tá ok? Vamos pensar que aqui ela suporta 100, vou botar maior, 1K. Então aqui a chave fusível, perdão, ela está suportando 1K. Olha a finura disso. Isso aqui ele está ampliado um pouco mais, tá? Quando a gente pegar, a gente vai ver que é um pequeno realmente fio, mas ele suporta aquela corrente. Passou, ele aquece e ele rompe. Quando eu faço qualquer alteração que não seja correta, eu estou prejudicando a minha rede de distribuição. Prejudicando de quê? Fazendo com que a corrente de curto-circuito permaneça na nossa rede, já que o equipamento não vai abrir de maneira nenhuma, tá? E a gente viu que os equipamentos de proteção, eles devem atuar, eles necessitam atuar quando eles são solicitados pela nossa rede de distribuição. Caso contrário, eu estou errando naqueles nossos componentes, tá? Ou seja, eu estou prejudicando a minha proteção, tá? Prejudicar a proteção é eu proporcionar para a rede, para os usuários da rede, um risco de segurança, tá? O nível de segurança ele cai se não for mexido ou se não for alterado de maneira correta. É outra coisa importante, ó. Se eu tiver um tipo H e trocar por um T, eu não posso. Se na rede eu especifiquei que era H, na hora que o cabo rompe,
eu tenho que trocar por H. Eu não posso trocar por T, não posso trocar por K, por K e nem por T. Eu tenho que trocar por H, por alto surto. Por quê? Porque a rede ela está projetada para aquele nível de proteção, tá? Então, quando eu faço as manutenções, não é só eu chegar e comprar um elo fusível tal, H1, H2, tá? Eu tenho que saber qual era o elo fusível que estava e fazer a troca correta daquele nosso equipamento. Por quê, senhores? Porque a minha proteção ela tem níveis de curvas. Vamos pegar aqui, ó, nível H, tá? Olha aqui, ó, níveis de ruptura, tá? Eu tenho níveis de rupturas diferentes para cada tipo que eu posso aplicar. Então, para a proteção de transformadores de distribuição e de corrente, tá? Quem é o H, senhores? Olha aqui, ó, altos surtos. Então, nós temos o que? O elo fusível H aplicado nos nossos transformadores, tá? Nos nossos transformadores nós temos esses nossos elo fusível H. Olha a curva de cada um aqui, tá? Diferentes tipos de H. Ah, se eu quero uma corrente mais sensível, eu tenho que pegar esse aqui. Se eu quero uma corrente mais que demore mais para romper, é esse cara aqui, entendeu? Então, vamos dar uma atenção maior aqui nesses nossos critérios. As correntes nominais que eles podem atuar é de 1, 2, 3 e 5 ampere, tá? 1, 2, 3, 5 ampere. Tempos maiores para as correntes grandes, tá? Curva inferior, tempo mínimo e fusão, tá? E as curvas superior, tempo máximo de extinção da corrente do defeito. Então, quando o engenheiro vai projetar essa nossa rede de distribuição, ele tem que se atentar a alguns parâmetros, tá? Vamos pensar que o elo fusível H é utilizado na redistribuição, ó, mas eu tenho H1, eu tenho H2, tenho H3 e eu tenho o H5. Para cada tipo de H, eu tenho uma curva de nível, tá? Aí o que é que o engenheiro faz? Ele vai ter que analisar qual é a característica da rede e definir. Aí o eletricista, por exemplo, se eu definir que é o H2, lá na rede vai ter que ter H2. Então o eletricista que for para a rua fazer manutenção naquele elo fusível do nosso transformador, ele vai ter que trocar pelo H2. Porque se ele trocar por um outro tipo de H, eu estou prejudicando a minha proteção naquela nossa rede de distribuição. Certo, senhores? O que eu quero que vocês fixem na cabeça, que o elo fusível H ele é utilizado na rede de distribuição de energia elétrica. Pessoal, e o K e o T? Aí ele vai ser específico mais lá para a indústria. Quando a gente chegar a instalações industriais, a gente vai trabalhar com eles. Mas o H, ele é rede de distribuição. No entanto, que eu vou levar os elos fusíveis H para a nossa aula prática. A gente está falando de distribuição. Então, vou levar chave e vou levar elo fusível H. E aí sim, a partir daí, a gente fazer a armação dele e a fixação daquele cara na estrutura, que, por exemplo, para nós vai ser o poste. Certo, senhores? Tá? Então, fixem isso aí na cabeça de vocês. Os elos fusíveis tipo K, tá? Proteção novamente de transformador e distribuição, ramais e os nossos consumidores. Por quê? Porque eles estão
em classes diferentes, grupo A, grupo B dos nossos consumidores, tá? Grupo A, comercial, tá? Tem um transformador lá na rede. Grupo B, os residenciais que possuem uma carga menor. O que é que tem a característica dele? Tempo mínimo de fusão. A curva superior, ela tem um tempo máximo de extinção da corrente e do defeito. E aqui eu tenho alguns valores de correntes que eles vão suportar, essas nossas correntes nominais. Por exemplo, num transformador residencial, a gente vai ter um elo de 80, quanto na classe A de uma empresa, uma indústria, a gente vai ter uns 200 amperes, tá? Mas eu falei para vocês, eu vou levar o H a gente tratar lá na nossa aula, tá? Na nossa aula. Aqui o elo fusível do tipo K, curvas, novamente eu tenho vários tipos de curvas, dependendo do K1, K2 e assim sucessivamente, tá? E aqui eu tenho uma tabela que trata sobre as nossas níveis de tensão e qual é o elo fusível que eu vou aplicar, tá ok? Então vamos lá. Numa carga de até 5 kVA, kVA, uma potência de um transformador, ele for bifásico, H2. Se ele for monofásico, dependendo do nível de tensão, também eu vou utilizar o H2. Vamos pegar agora aqui, ó, uma potência de 25. Numa potência de 25, o transformador de 25, eu vou aplicar H2 para 13,8, H3 para 13,8 bifásico, H3 para 7,95 kV monofásico e H2 para 19 kV monofásico. Então essa é a tabela que a gente utiliza nesses nossos equipamentos. Transformador de 150 kVA, às vezes a gente conta no poste, vai usar 5H, 8K, né? Dependendo muito da nossa rede. Então a gente pega essa tabela e a partir da potência nominal do trafo, do transformador, nós temos os valores aplicados desse nosso elo fusível, tá ok? A especificação dele. E aí a gente tem vários tipos para ser aplicados aqui nessa nossa rede de distribuição, tá? O ponto de instalação desse nosso equipamento, senhores. O ponto de instalação desse nosso equipamento, ele deverá estar em fácil acesso. O que seria um fácil acesso? Para que esse fácil acesso? Para que a gente possa ter uma manutenção correta desse equipamento, tá? Então eu tenho que ter uma manutenção correta desse equipamento para que a gente possa tratar. Só pegar um material aqui, já que a gente retorna. Mas voltar. Aqui eu tenho, senhores, mais um. Deixa eu manter aqui. Voltar. Então ele tem que estar em local de fácil acesso, tá? Por quê? Porque não adianta eu colocar uma chave fusível em difícil acesso, porque eu sei que eu preciso fazer manutenção nela. Ela deve atuar, tá, senhores? Ela necessita atuar. Então, se ela precisa atuar, eu tenho que fazer sempre reparos, tá? Abriu, eu tenho que fazer reparo. Então, se eu tiver em fácil acesso, me facilita, me agiliza em tempo a manutenção dessa rede. No entanto,
facilita o retorno da eletricidade aonde aconteceu a falha, tá? Os números de chaves fusíveis em série não devem ultrapassar 4. O que seria isso? Tem 1, 2, 3, 4 elos fusíveis para cada fase, apenas para a fase R. 4 para T, 4 para S. No máximo 4. A gente vai ver já já como é que acontece essas nossas chaves em série. Mas tem que ser no máximo 4. Instalar chave fusível somente em ramais de 3 transformadores ou ramais de 300 metros, tá? Quando a gente trabalhar com ramais, tá? E aqui eu tenho uma chave em série, que a gente vai chamar de chave fusível religadora. Chave fusível religadora são chaves fusíveis se conectadas em série uma com a outra, de tal maneira que tenho uma facilidade em retornar a eletricidade para a carga que foi afetada. Tá, ok? Então seguimos aí, ó. Ela religa o circuito até 2 vezes. Lembra, senhores, que eu falei para vocês que a energia piscava e voltava? É esse cara aqui que faz. Acontece um curto-circuito. Abre-se esse. Energia falhou, voltou, passou para esse. Né? Então, quando a energia para e volta, a chave fusível religadora está atuando na maioria das vezes. Ou seja, ela evita o deslocamento da equipe para algum efeito transitório, tá? Então, aconteceu algum efeito transitório, ela faz com que a equipe não haja necessidade da equipe sair para fazer o reparo, tá? Só que muitas das vezes a equipe ela não faz o reparo da chave que abriu, tá? Ela só vai fazer a manutenção corretiva, tá, ok? A preventiva ela não vai, na verdade, algumas empresas elas não, principalmente a concessionária, elas não prezam ainda por tal método de correção, tá? De manutenção, tá? Então a capacidade de interrupção dessa chave é de 2K ampere, então é de 2000 ampere. Ó, você lembra do cartucho lá que ele já é vermelho, viu? Aquele que a gente estava trabalhando era cinza, esse aqui já é vermelho, é esse aqui que muda na nossa chave. Os elos queimados podem ser substituídos sem a interrupção no fornecimento, mas como eu falei para vocês, há algumas vezes algumas concessionárias eles não prezam ainda pela manutenção preventiva, né? A chave vai ficar aberta até faltar energia e vão trocar todas. Na maioria das vezes é assim que ocorre, até porque ela não tem um sistema que avise antecipadamente que uma chave rompeu. A única metodologia que nós utilizamos é o cliente, tá? É o cliente, a informação do próprio cliente. E qual é a sequência que ela funciona? Dessa maneira, ó. A eletricidade ela está conectada aqui, a entrada, tá? E aqui a nossa carga. Então, quando as três estão funcionando, a eletricidade chega, passa pela primeira chave e abre. Quando acontece a ruptura desse nosso elo fusível, essa chave ela desce, assim como está nessa imagem bem aqui. Quando ela desce, essa estrutura bem aqui, ó, essa estrutura, esse engate, ele vai tocar no outro bem aqui, ó. Tocou no outro, acontece o nosso contato. Então o que acontece? A eletricidade ela vai chegar e vai começar a circular para cá. Por isso que às vezes a energia falha e volta, tá? Acontece uma falha e volta. Quando essa chave
abrir, ela vai descer, assim como mostra essa imagem, tá? E a sequência de operação, ela vai estar aqui, já na nossa terceira chave. Quando essa chave descer, ou seja, o elo fusível romper e ela descer, aí sim eu não tenho eletricidade, porque eu não tenho método de condução. Então eu tenho duas tentativas para estabilizar o circuito, tá ok? Então, ó, quando essa aqui, a última, ó, eu não tenho a chave, ela sair, eu não tenho mais fornecimento dessa nossa eletricidade. Se vocês passarem a alguns locais, se a gente passar em alguns locais, aí é necessário que a gente visualize que alguns portos, em alguns ramais da rede de distribuição, nós temos essa nossa chave religadora, chave fusível religadora, ok? Então, vocês rodarem aí pela cidade de Breu Branco, e não pode andar muito, né? Não diz o paraense, à toa na rua, mas se vocês estiverem vindo do trabalho, né, dão uma analisada em alguns postos que contenham essa chave e vocês vão observar como é o formato dessa nossa chave. E não vou levar para a sala essa chave religadora, tá? A chave fusível religadora. Vou levar apenas uma chave, mas o método de atuação ela é bem próxima da nossa chave fusível religadora. Olha aqui, ó, um ferro, uma chapa de ferro, de cobre, de cobre, que conecta as três chaves. Essa conexão bem aqui, ó, tá? Essa conexão bem aqui, tá? Então assim funciona uma chave religadora. Um outro equipamento que nós temos na rede são os nossos religadores, tá? Os religadores, senhores, são dispositivos de proteção contra sobrecorrente. Eles são automáticos, tá? E destinados a abrir e religar uma ou mais vezes o circuito de corrente alternada de acordo com a sequência de operação pré-determinada. Então, os religadores, eles são equipamentos para controlar, abrir os circuitos, proteger o circuito sobre sobrecorrente. Que seria isso? Correntes elevadas, que podem surgir permanente ou transitória na rede, e atuam de forma automática, tá? Eles atuam de forma automática, tá? Então, quantas vezes eles abrem, ligam e desligam, na verdade, e ligam o circuito. Primeiro eles desligam para depois ligar, tá? Aí eu preciso da especificação de quanto gets eu vou fazer, tá? Então a concessionária, o engenheiro, ele vai determinar quantas vezes esse religador vai atuar. Na maioria das vezes é 2 vezes, tá, ok? Então ele abre, verifica se ele abre para que a corrente de curto-circuito que existe na rede ela saia, ela desapareça e liga. Se ela permanecer ainda, ele desliga, tá? Até se ela permanecer, for uma falha permanente, aí ele não liga mais. A equipe tem que ir para campo fazer manutenção, tá? Bom, eu tenho a norma 8177, que trata só sobre as especificações desses religadores automáticos. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo de vocês, só me avisem essas especificações. Mas é bem leitura mesmo. E aqui eu tenho algumas tensões nominais e correntes que eu posso ter, tá? As tensões de aplicações deles vão de 15 a 38 kV, tá? De 15 a 38 kV. As correntes nominais vão variar de 200 a 800 ampere de corrente. E a capacidade de interrupção aí vai ser de 4 ampere de 4K até 16K ampere. Aí vocês podem perguntar, professor, mas como
um equipamento que funciona com 800 ampere vai desarmar com 16.000 ampere. Aí vem a característica. Quando acontece um curto-circuito, essa corrente sobe de uma maneira rápida em um intervalo de tempo curto, ou seja, rápido, né? Como eu falei para vocês. Então, um curto-circuito, 2 cabos se tocaram, já tem uma corrente de maior que 16K. Entendeu? É quase simultaneamente, ou seja, um intervalo de tempo pequeno. Aí a sensibilidade desses próprios equipamentos que nós temos. Tá? Alguns tipos de religadores que nós temos são bobinas em série, religadores eletrônicos e religador com controle digital. Esse religador com controle digital, a gente ainda, no nosso país, a gente ainda tem poucos, estão ainda incrementando, mas a gente temos religadores eletrônicos e bobina em série. Aqui, ó, nós temos religadores em bobina em série, tá? Ele é a óleo, ele tem interrupção a vácuo, a bobina em série por fases, ó, bobinas em série por fase, tá? A corrente de operação 2 vezes a corrente nominal. Ele é hidráulico. O circuito eletrônico por operação em terra, que nós podemos incrementar. O fechamento da bobina dele é em alta tensão. Ele possui poucos ajustes e poucas tentativas para armar. E a corrente de interrupção depende da bobina em série. E aqui, ó, a gente tem algumas referências. Esse óleo a gente não encontra em algumas redes. No Sem-Brilho Branco, as aqui do Tucuruí, por exemplo, a gente não encontra alguns equipamentos como esse. Tá? Temos a referência, o nível de tensão, de corrente nominal que ele vai atuar, 100 ampere a 400 ampere. E ele atua numa rede de 138 kV. Então ele é padronizado para isso. Ok? Religadores de bobina em série. A corrente de atuação por fase vai até 500 ampere. Corrente de atuação para o terra, ela cai um pouco. Chega até 20 ampere. Mas como a gente está com o nosso trifásico lá, é bem raro a gente colocar ele no nosso terra, mas aí essa variação do aterramento dele também ele é coerente. Quantidade de operações, ele opera até 4 vezes, tá? Operações temporizadas de 0 a 4. Ele tem temporização de fase e para a terra, que são distintas. O religamento que ele proporciona é em 2 segundos. Desarma, 1, 2, voltou. Lembra, quando faltar energia na casa de vocês e voltar, algum desse equipamento é que está atuando. O rearme é em 1 minuto e meio por operação e 7 minutos após o bloqueio que ele realiza. Ou seja, então se ele realizar 4 operações, ele bloqueia. Tá, ok? A partir só de 7 ele vai fazer o desbloqueio. O outro religador que nós temos aqui é o nosso religador eletrônico. Isso aqui, as indústrias elas vão utilizar bastante. É um pouco mais caro, é um pouco mais oneroso. Mas para as empresas, para as indústrias, nós temos uma facilidade no incremento desse equipamento. É feita a proteção por relé. Tá? O relé, como eu falei para vocês, ele é uma chave apenas. Tá? Ele sem fonte de potência, a potência da corrente de carga, mas opõe a corrente, mais oposições à corrente de atuação, mais opções de temporizações. O tempo de religamento dele é ajustável, facilitando uma coordenação dos relés que eu tenho dentro dele. E o rearme dele ele é ajustável. Então, o cara que vai fazer a ligação dele vai poder ajustar o get dele, tá? O arme dele e o desarme dele, o tempo que ele vai proporcionar, tá? Então, ele vai ter um temporizador, aí esse tempo ele vai fazer a armação desses nossos equipamentos. E aqui eu tenho algumas especificações que eu posso ter.
com sensor de corrente, sensores de tensão, tempo de controle, tensão máxima. Então todas essas especificações aqui, elas estão no próprio equipamento que nós temos aqui do regligador eletrônico que nós podemos trabalhar, tá, ok? E aqui nós temos o seccionalizador. O seccionalizador é sempre instalado após um outro equipamento de proteção automático, que é o regligador e disjuntor, que a gente já viu lá dentro da proteção, lá perto da nossa subestação, tá, ok? Instalação dos nossos seccionalizadores, tá? Em ponto de rede, onde acontece é muito alta para a utilização dos elos fusíveis, os pontos onde a coordenação dos elos fusíveis não é suficiente, em ramais longos e problemáticos, após consumidores que podem suportar operações de religadores, mas suportam longas interrupções no caso do bloqueio do religador. Então, os seccionalizadores têm alguns parâmetros para a gente trabalhar com a nesses nossos equipamentos. As vantagens deles: a coordenação efetiva em toda a faixa é comum com o religador retaguarda. Ele interrompe as 3 fases simultaneamente, ao contrário, por exemplo, da chave fusível, que ela vai interromper 1, 2 ou as 3 fases, mas ela pode interromper uma fase, por exemplo. Pode ser usado como chave de manobra sobre cargas e fecha corrente até de 9.000 A. Tá? A chave seccionadora, por exemplo, qual eu vou levar para a sala de aula para vocês analisarem. É um dos tipos de seccionalizadores que nós temos. Ajustes independentes de operação de fase e de terra. Tá, ok? Então, esse aqui, eles são mais robustos e suportam uma corrente maior. Tá? O nosso seccionalizador eletrônico. Aí nós temos funcionamento semelhante ao seccionalizador, não tem fonte de potência, não há diferença de corrente de fase terra e alguns fabricantes que nós podemos ter. A diferença do fusível versus fusível, tá? A seletividade entre 2 ou mais fusíveis instalados em série, que são esses caras aqui, é satisfatória quando o tempo total de interrupção do fusível protetor F1 não exceda 75% mínimo da fusão protegida. Então, o que é que a gente tem? Nós temos o F1, que ele tem uma atuação primeira, mas se ele não atuar, eu tenho em série um outro fusível que vai atuar com uma outra configuração, ok? Com uma corrente de curto-circuito. O religador versus o nosso fusível. Nós temos um fusível aqui, aconteceu uma corrente de curto-circuito, tá? Nós temos o nosso religador bem aqui. Esse tipo de coordenação é típico no sistema de distribuição. O que acontece? Nós temos 2 curvas, tá? A curva lenta e a curva máxima. Nós temos a zona de coordenação dos dois, tá? E a cena de seletividade, tá? Os dois podem atuar, religar e desligar. Mas aqui, esse nosso cara, tá? Ele atua mais rápido, tá? Nosso fusível. Relé e fusível. A seletividade entre o relé de sobrecorrente instalado na subestação e os elos fusíveis ao longo do circuito é garantida para todos os valores de curto-circuito, quando existe a diferença maior ou igual a 2 segundos entre o tempo máximo de interrupção do elo fusível, o tempo mínimo de operação da curva. Então, o que é que a gente tem? A corrente de curto-circuito mínima, que vai atuar, mas se ela não atuar, eu tenho um outro equipamento mais lá atrás que vai atuar. Tá, ok? Aquilo que eu falei para vocês. Se a chave fusível não atuar, eu tenho uma outra proteção atrás dela que vai necessariamente atuar. Se essa proteção não atuar, eu tenho uma outra para trás. Mas aí é muito difícil a terceira atuar. Às vezes a segunda já atua. É só se a rede tiver realmente toda
desinformada que a gente vai ter esses nossos casos, ok? Então, os critérios de coordenação e seletividade de proteção que nós temos são essas na nossa redistribuição. Eu vou trazer nas nossas aulas práticas, e aqui a gente encerra a nossa disciplina para que a gente não consiga, na verdade, para que vocês consigam enxergar e fazer as manutenções nesses equipamentos. Parte eu vou deixar para a aula prática, tá ok? Então a gente encerra aqui sobre proteção, encerrando a nossa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia, mas temos aula prática de construção de redistribuição, para mostrar como esses equipamentos são instalados na rede e como é feita essas manutenções, que para vocês é bem mais proveitoso pegar, realizar o procedimento que nós possamos fazer. Certo, senhores? Então, eu vou montar uma tarefa sobre essas duas aulas de proteção, de equipamentos de proteção, tá? Apenas teórica, em cima desse meu slide que eu passei para vocês, mas a prova que será no próximo sábado, tá? E a gente tem essas nossas tarefas para que a gente possa fazer. Certo, senhores? Vou ter uma aula com vocês ao vivo para solucionar exercícios e dúvidas de vocês, ok? E a prova ela vai estar em cima dessa nossa revisão ao vivo da nossa aula, correto? Desde já eu estou disponível nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, para solucionar dúvidas pertinentes do conteúdo, tá? Podem mandar mensagem que eu vou fazer o possível para que a gente possa solucionar essas nossas dúvidas. Certo, senhores? Então, o que é que eu faço? Ficamos aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula, em nossos próximos conteúdos. Um abraço a todos, cuide-se e em breve, se Deus quiser, nós estaremos juntos fazendo as nossas práticas, nossas aulas teóricas, trazendo conhecimento, interagindo em aula para que a gente possa ter o melhor aproveitamento dos nossos conteúdos. Mas desde já, um abraço a todos, fiquem bem, até mais.